Mulher negra, o que é mais fácil? Você nadar contra a correnteza ou você deixar os rios de Deus te levarem para onde Ele quer? O nosso vídeo de hoje, ele é uma inspiração. Eu estava lendo a palavra de Deus, que já está aberta. Eu terminei ontem o livro de Gênesis, que eu estava lendo sobre a história de José. E hoje eu comecei o livro de Êxodo. E o Espírito Santo me mostrou uma passagem muito interessante que eu nunca tinha prestado atenção, sobre duas mulheres negras que tiveram o seu nome citado na palavra de Deus, né? No livro sagrado, que é a Sífra e a Puá. E elas me passaram uma mensagem que eu queria muito que você refletisse comigo, que é sobre temer a Deus, sobre deixar Deus te levar nas correntezas dele para onde ele quiser. E é sobre isso o nosso vídeo de hoje do Projeto Balaia. A nossa leitura da palavra está aqui no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 15 ao 17. Você vê aqui no versículo 15 que a palavra de Deus cita o nome de Sífra e Puá, que eram duas mulheres egípcias, ou seja, duas mulheres etíopes, mulheres negras que viviam na região da África, negra como você, como eu, e que elas faziam um trabalho de parto, de ajudar as pessoas a nascerem. Mas o faraó estava muito incomodado com o povo de Israel, que estava multiplicando-se de forma muito grande no Egito. Então ele deu uma ordem às parteiras para que elas matassem todos os filhos masculinos, do sexo masculino, e deixassem viver as meninas, né, que nascessem das mulheres hebreias. Mas no versículo 17, eu vou ler para vocês, que é muito interessante, fala o seguinte: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Glória a Deus. Aí você vem aqui no versículo 21, para terminar a leitura, e eu guardar aqui um pouco a palavra, e fala o seguinte: e aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casa. Em outras passagens fala que ele lhe deu família, lhe deu casamento, lhe deu um lar. Essas duas mulheres negras, que eram citadas aqui na palavra de Deus, tem alguns pontos que é muito interessante aqui para o Projeto Balaia, para nossa reflexão, né? Primeiro, né, que é os personagens negros da Bíblia. Por que é importante a gente trazer eles aqui para a gente, né? E por que é importante trazer mulheres negras que são citadas na Bíblia? Porque a gente precisa ver, por exemplo, que há uma representatividade, que existem mulheres negras ancestrais que também foram citadas na Santa Escritura. Você percebe aqui em Êxodo que o escritor não se deu o trabalho de escrever o nome do faraó, o próprio rei do Egito. Mas essas mulheres foram tão significativas para o povo de Deus, para o projeto de Deus, essas duas mulheres negras, que o próprio Espírito Santo, que o próprio Deus fez questão de citar o nome delas na palavra de Deus. Quando você quer ser uma mulher lembrada, louvada, como está lá no livro de Provérbios, item 1, versículo 30, né? Que é a mulher virtuosa. Você faz algo que a palavra de Deus nos fala com muita atenção, que é temer a Deus. E mulher negra, o que é o temor a Deus? É sentir medo de Deus? É achar que Deus é terrível, é cruel? Não. Em Provérbios, versículo 1 e 7, fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é você reverenciar a Deus, é você amá-lo e obedecer aquilo que está na palavra de Deus. Você teme a Deus quando você obedece à voz de Deus, quando você obedece aquilo que Ele te chamou para fazer, quando você obedece a sua palavra. Essas mulheres negras, elas não eram hebreias,
Elas não tinham experiências como o povo de Israel tinha tido com Deus e teria mais à frente no livro de Êxodo, de passar pelo deserto, de ver o mar se abrir. Mas elas temeram esse Deus e guardaram em vida aqueles meninos quando o faraó decidiu matá-los. E aqui tem um ponto importante que eu estava refletindo hoje pela manhã, quando fui ler essa parte, que a primeira coisa que veio na minha cabeça é: poxa, Deus realmente se importa com a vida sentimental da mulher negra. Porque assim que elas temeram a Deus e preservaram a vida daquelas crianças, qual foi o benefício que Deus deu a elas? Além de ter o seu nome citado no livro da vida, na Bíblia Sagrada, aqui, foi contemplar elas como uma família. Como uma família que é um projeto divino, que é um projeto que vem de Deus. Eu creio que Deus ele tem um projeto muito grande na vida sentimental de cada mulher negra. E o temor a Deus é o que vai abrir as portas para que essa bênção de ter uma família abençoada, que estuda na mesa, toma café, que conversa, faz planos, projetos, ela venha se concretizar. Porque quando nós olhamos para o contraste do Brasil, da mulher negra, e vemos, por exemplo, um projeto de morte do faraó, que é o diabo, né? Que é feminicídio, estupros, violências, tanto em transportes públicos como dentro de casa, e a mulher negra está aí no palco como cena principal. Tudo isso, Deus não se agrada. Porque Deus, ele fez o que com essas duas mulheres negras? Ele deu a elas casas, família, quando elas temeram a Deus. Então, mulher negra, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar e decidimos temer a Ele, que é obedecer a sua palavra, que é seguir a sua voz, Ele nos abençoa com um lar abençoado. Isso é tanto verdade que o Espírito Santo me levou para João, capítulo 2. Você vai ler lá, que foi o primeiro milagre que Jesus fez. Você sabe qual foi o primeiro milagre que Jesus fez quando veio à Terra? Ele transformou água em vinho em uma festa de casamento. O que significa isso, né? Vamos lá, eu fiquei muito curiosa com o primeiro ponto. Por que Jesus ele fez esse milagre, né? E por que em uma festa de casamento? Eu creio que é porque ele realmente se importa com a vida sentimental. E depois que você escolhe seguir Jesus, seguir a sua palavra, seguir aquilo que ele fala para você fazer, ter temor a ele, que é a decisão mais importante da tua vida, que é a salvação da tua alma, mulher negra. A segunda decisão mais importante é com quem você vai caminhar nessa jornada. É com quem você vai envelhecer. Qual é a pessoa que vai te acompanhar quando seus pais morrerem, quando você estiver no médico, quando você não estiver tão mais bonita por causa da idade? Isso para Deus é importante. Tanto é que o primeiro milagre de Jesus foi em uma festa de casamento. E ele transformou água em vinho. E olha só o que é interessante em João 2, que eu estava observando com o Espírito Santo. O vinho, depois que houve o sacrifício de Jesus na cruz, ele simboliza a nova aliança na palavra de Deus. Ele simboliza o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus. Mas no Velho Testamento, antes da grande ceia, antes do sacrifício de Jesus, o vinho ele simbolizava alegria, prosperidade, gozo, amor. Então, tinha um ditado que falava que quando acabava o vinho da festa, acabou a alegria, acabou a felicidade. Quando em um casamento acabava o vinho antes da festa acabar, isso era visto como uma vergonha muito grande, tanto para os noivos como para a família, porque a alegria da festa acabou antes da festa acabar. Então aqui, vinho antes de Jesus morrer, simbolizava alegria. Puxando para a nossa vida sentimental, quando a gente tenta controlar a nossa vida sentimental, mulher negra, fazendo as coisas do nosso jeito, esse vinho ele tende a acabar.
Porque um dia você não vai conseguir lutar com suas forças, um dia você vai perceber que não tem um controle de tudo, um dia você vai perceber que está sozinha de fato. E a alegria desse casamento, dessa união, que nós vimos aqui em Êxodo 1, que o Senhor tem prazer em nos dar essa bênção de ter uma família, ela vai embora. O vinho acaba quando Deus não está presente nos seus relacionamentos. Isso é lógico. Isso é muito lógico. E aqui esse vinho que simboliza a alegria, que acabou, ele foi criado novamente por Jesus, quando ele transformou água em vinho. E se você for ler João 2, o último vinho, que foi o vinho do milagre, o mestre Sala falou que era o melhor vinho. Ele parabenizou os noivos, né? Falando assim, olha, todo mundo dá o melhor vinho no começo e deixa o pior para o final da festa, mas vocês deram o melhor vinho no final da festa. O que isso significa para nós, mulheres negras? Que quando Jesus ele entra na nossa vida, através do temor a Deus, através da obediência da sua palavra, quando nós entregamos o controle da nossa vida sentimental para Deus, Ele tem prazer em nos dar uma alegria real, uma alegria que vai para além dos nossos controles humanos, uma alegria que não tem prazo de validade, que tem qualidade. Porque o vinho do Senhor, ele é um vinho que não pode ser comparado. A alegria que vem do Senhor é uma alegria que você não compra com dinheiro, não compra em festa, não compra em amizades, não compra em amores. Só o Senhor pode te dar o vinho realmente que vai transformar a tua história. E um ponto legal de João 2, o que foi que aconteceu para esse vinho surgir, né? O vinho novo do Senhor. Maria falou para os servidores que estavam lá: fazei tudo o que ele vos disser. Isso está em João 2, versículo 5, né? Quando Jesus pergunta para ela: o que você quer comigo, mulher? E ela pega e fala para as pessoas lá: olha, tudo o que ele mandar vocês fazer, vocês façam. E isso tem a ver com temor. Porque tudo que Deus manda a gente fazer na palavra dele, e a gente faz, ele abençoa. Ele pega aquilo que estava quebrado, aquilo que estava destruído, e transforma em algo novo, em algo que serve para a honra e glória do seu nome. Então, mulher negra, você quer ser feliz na vida sentimental? Você quer sair das estatísticas, desses números alarmantes de violência doméstica, feminicídio? E aqui eu não estou culpando a vítima, por favor, entenda. Estamos falando do aspecto espiritual. Estamos falando do como Deus se importa, sim, com a nossa vida sentimental. Tanto é assim que está na palavra dele, registrado aí, as nossas duas ancestrais que tiveram temor a Deus e por isso foram honradas na sua vida. Quando eu falo para vocês que eu leio a Bíblia como uma mulher negra, é isso. Você sabia que na palavra de Deus havia ancestrais negras que foram abençoadas na vida sentimental? Eu não sabia. Mas lendo a palavra, o Senhor me deu esse estalo para trazer para vocês. Por quê? Porque Ele se importa, né? Tem uma coisa muito interessante que Deus está me ensinando a amar isso no meu autismo, é que eu consigo fazer comparações, né? Eu consigo ilustrar muitas coisas e ver similaridade nas coisas. Eu consigo ver muito rápido o padrão. E aqui não é um dom meu, né? É um dom do Espírito Santo. Fique claro isso. Quando você vem aqui em Êxodo 1 e você vê que elas temeram a Deus, e vai em João 2, que o temor é obedecer o que Jesus fala, e ser abençoado, e ter o vinho novo, e ser contemplada com a família abençoada, e ter esse contexto de mulher negra, falando para a mulher negra: mulher, Deus quer te abençoar, né? Deus quer te mostrar que Ele se importa com a tua vida sentimental, que Ele se importa em não deixar você participar de relacionamentos que sangram a tua alma, que sangram o teu emocional. E porque eu não sei, mas veja só, mulher negra, entrega a tua vida sentimental na mão de Deus. Eu fiz um vídeo convidando vocês para orar, eu não lembro o nome do vídeo, mas se eu lembrar eu vou colocar aqui na descrição. E é real isso, porque Deus ele tem um projeto
espiritual conosco, de resgate, de ser o nosso Deus, de ser o nosso Pai, de ser aquele que cuida de todas as coisas. E se você gosta de entender um pouco da palavra de Deus aplicada na vida da mulher negra, não deixe de se inscrever no Projeto Balaia, de nos conhecer. Faça a inscrição, curta, compartilhe, comenta. De repente tem uma mulher negra que não sabe que a palavra de Deus cita mulheres negras e está sofrendo na vida sentimental porque ainda não aprendeu a ter o temor ao Senhor. E você compartilha esse vídeo e ajuda ela a encontrar em Deus a resposta. Porque ela não precisa sofrer e carregar o mundo nas costas, porque Deus está convidando nós para, através da palavra dele, conhecermos ele e nos aproximarmos cada dia mais dele. Então, esse é o vídeo de hoje do Projeto Balaia. Se esse vídeo ressoou com você, por favor, vamos acrescentar aqui mais pessoas nessa comunidade. Compartilha, curte e nunca se esqueça que Jesus, ele te ama muito. Um beijo no seu coração. Tchau.